nos corrigiu que nós estamos na terceira semana, iniciando a terceira semana dos cultos de ação de graças. Que bom! Está passando mais rápido do que nós esperávamos. Glória a Deus. Parece difícil, mas o Senhor vai, quando ver, já passou. E o Senhor vai dar sinal para nessa irmandade que Ele se agradou desse propósito também. Glória a Deus. Glória. Os irmãos têm a palavra. Servos de Deus. Glória a Deus. O irmão tem a palavra. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus, no segundo livro de Reis. Segundo livro de Reis, no capítulo 20. Segundo livro de Reis, capítulo 20. Iremos ler a partir do verso 12. Se todos acharam, lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. A embaixada do rei de Babilônia. Naquele tempo enviou Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias tinha estado doente. E Ezequias lhes deu ouvidos e lhes mostrou toda a casa de seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias e os melhores ungüentos, e a sua casa de armas, e tudo quanto se achou nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve que lhes não mostrasse, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: Que disseram aqueles homens? E de onde vieram a ti? E disse Ezequias: De um país muito remoto vieram, de Babilônia. E disse ele: Que viram em tua casa? E disse Ezequias: Tudo quanto há em minha casa viram. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu lhes não mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E ainda até de teus filhos que procederem de ti e que tu gerares tomarão, para que sejam eunucos no paço do rei de Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: Boa é a palavra do Senhor que disseste. Disseste mais: E não haverá, pois, em meus dias paz e verdade? Ora, o mais dos atos de Ezequias e todo o seu poder, e como fez a piscina e o aqueduto, e como fez vir a água à cidade, porventura não estão escritos nos livros das crônicas dos reis de Judá? E Ezequias dormiu com seus pais, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória ao Senhor. Palavra conhecida, irmãos, que o Senhor tem nos despertado nesta noite. Palavra, uma leitura que quando temos contato com ela, a gente sempre quer benção. A gente sempre quer que o Senhor apareça, porque as nossas provações são grandes, porque parece que elas nos consomem. E quando recebemos uma palavra onde fala de uma maldição, nosso coração já se fecha. A gente fala: Senhor, tem misericórdia de nós.
Mas o que é que o Senhor quer falar conosco nessa noite, irmãos? O Senhor hoje nos traz avante essa passagem de quando Ezequias recebeu um milagre do Senhor, que ele estava à beira da morte, uma doença incurável, e ele clamou a misericórdia de Deus, e o profeta se sentiu confirmado por Deus para profetizar que a vida dele haveria de ser aumentada. Se lermos no parágrafo anterior, o início do capítulo, o Senhor mostra um sinal que, havendo confirmado o que o profeta havia dito, até o sol voltou 10 graus, para que se fizesse notório e ficasse registrado os favores do Senhor para aquele homem. Que consideremos, irmãos, esse rei não foi um homem mau. Como sempre o Senhor nos traz a lembrança, o Velho Testamento é sempre uma guerra, onde Deus exige que o povo tenha dedicação a adorá-lo e deixe os deuses pagãos, deixa Baal, deixa outros deuses, para confiar, seguir e adorar somente o Deus que hoje nós seguimos. E Ezequias, irmãos, não foi um homem mau, foi um rei que restabeleceu muito da tradição dos judeus que havia se perdido. O reinado de Ezequias, ele restabelece e Deus faz obras com ele além dessa cura. Deus faz um livramento muito grande com o reino dele, reino de Judá, que Deus manda um anjo e fere em uma noite mais de 200.000 soldados assírios. E eles morrem na porta da cidade. Por quê, irmãos? Porque esse homem recebeu a atenção de Deus. Ele se comportou de maneira que Deus quis livrá-lo, quis curá-lo. E quando o Senhor quer, irmãos, não há o que nos impede, não há o que nos afasta do amor de Deus. Quando Deus quer abençoar, guardar, livrar uma pessoa, nem que ele tenha que livrar a cidade inteira, mas aquela pessoa ele cumpre com o desejo que ele tem sobre aquela alma, sobre aquele coração. Irmãos, e nós olhando, lendo, examinando as Escrituras, percebemos, irmãos, que Ezequias, logo após essa cura, percebe-se que ele ficou com um coração cheio, porque Deus apareceu mais uma vez na vida dele. E ele recebeu a visita de um reinado distante. Aqui fala que ele respondeu ao profeta que era um país muito remoto. Um país muito remoto para nós hoje, que temos acesso a avião, temos acesso à internet. Imagina os irmãos, um país depois da África, na Ásia, Oceania, um país muito remoto. Aquele tempo era mais próximo, por óbvio. Mas, irmãos, imagina que quando a Bíblia deixa escrito que era uma coisa remota, era uma coisa imperceptível o risco. E do mal que Ezequias procurava defender o seu reinado, a Babilônia também procurava naquela época. Todos eles lutavam contra o domínio dos assírios. Ezequias conseguiu tirar o jugo tributário que Judá já estava por intermédio do reinado do pai dele, e ele conseguiu livrar Judá das amarras que estava entrando o povo onde ele dominava. E veio esse povo distante, aqui fala sobre a embaixada, os embaixadores, os emissários do rei dessa terra distinta. E ele abriu todos os tesouros que ele tinha, irmãos. Imagine os irmãos hoje
vamos colocar uma potência como a americana, os Estados Unidos, o que fica registrado nos atos do governo, ninguém tem acesso. A riqueza daquele país, o tanto de petróleo que eles têm enterrado, o tanto de riqueza, o tanto de arma, o tanto de inteligência que eles têm, ninguém tem acesso. A China, que é uma outra potência, eles têm acesso a tecnologias que nenhum outro país no mundo tem. E eles guardam para eles. Porque ninguém abre o tesouro que tem, irmãos. Ninguém abre o tesouro que recebe, entrega para um estranho ou demonstra para um estranho. Vivemos dias difíceis, vivemos dias onde nós abrimos o que temos de mais valioso, demonstramos para as pessoas nas redes sociais, demonstramos para as pessoas aquilo que nós alcançamos por graça, aquilo que o Senhor operou maravilhas e milagres dentro da nossa casa, e vivemos um tempo onde parece que tudo pode, parece que está tudo liberado. Mas, irmãos, quem tem sabedoria, quem tem inteligência, não divide as bênçãos de Deus e as riquezas que o Senhor colocou na mão dele com ninguém. Principalmente um desconhecido, principalmente um estranho. Então eu não sei onde o Senhor chega com essa palavra na tua vida, na minha, na nossa vida. Não sei se hoje o Senhor nos repreende ou se hoje o Senhor nos guarda. Mas a palavra do Senhor hoje vem para todos nós que estamos na congregação, para os nossos irmãos que estão nos acompanhando pela internet. O Senhor nos anuncia: cuidado, o que o Senhor te deu é seu, o que o Senhor nos deu é nosso. O Senhor confiou uma bênção, uma inteligência na tua mão, não compartilha com qualquer pessoa. Às vezes, irmãos, segredos industriais, segredos empresariais. Vai lá na Coca-Cola pedir a fórmula da Coca-Cola, irmãos. Vê se eles vão te dar. Vai na fórmula dos países, desses laboratórios que desenvolveram a vacina da Covid. Liga lá no helpdesk deles e fala assim: eu queria a fórmula para fazer aqui na minha casa. Não, irmãos. Tem bilhões de dólares de inteligência aí. Tem muito investimento. E aqui Ezequias compartilhou, demonstrou. Se tivesse Instagram naquela época, ele colocou tudo no Facebook, tudo no Instagram, as riquezas que ele tinha. Irmãos, estejamos atentos. O Senhor confiou na tua mão, cuidado com a bênção que o Senhor colocou na tua mão. Cuidado com o dom, cuidado com a sabedoria, cuidado com os bens que o Senhor colocou nas tuas mãos. Não entrega para qualquer pessoa, não deixe que qualquer um faça uso daquilo que o Senhor tem colocado na sua e nas nossas mãos. Mas, irmãos, de todas as vezes que o Senhor apareceu na vida desse rei, ele se arrependeu, ele clamou por misericórdia. Mas aqui, com o coração cheio, ele não aceitou a repreensão. Ele não aceitou a profecia. Ele contrapôs com uma outra profecia, falando que haveria paz. Ele não se preocupou com os dias vindouros. E aquela nação longínqua, aquela nação insignificante, veio e tomou tudo que aquele reinado tinha. Deus permitiu. Porque após esse rei, o filho dele, o próximo rei, todos que vieram após ele foram reis que praticaram a iniquidade, foram ímpios. Mas a profecia já estava selada lá. O que o Senhor prometeu, o Senhor cumprirá nas nossas vidas. O Senhor zela pela palavra. Ah, mas veio coisas ruins na minha vida. Peça misericórdia, não seja como Ezequias.
peça misericórdia, aceita a repreensão, busca o Senhor de todo o teu coração. O Senhor está sempre pronto para abençoar, para perdoar, para, irmãos, colocar você em alto retiro. Esse homem não aceitou o recado. Irmãos, a mensagem da palavra é que não façamos como esse rei, que tendo recebido o bom, tendo recebido o milagre, tendo recebido o livramento, teve o coração cheio. Que o nosso dom, que as nossas condições, que a nossa crença, que a nossa irmandade, que a nossa vizinhança, que o grupo que estamos inserido, que a nossa ocupação, nosso trabalho, nosso emprego, nossa empresa, não deixe que nosso coração se encha, irmãos. Não deixe que nossa mente esteja acima da palavra, porque se assim fizermos, irmãos, o tombo é inevitável. O Senhor tem mandado a sua palavra nesta congregação, principalmente, para toda a nossa irmandade que nos acompanha pela internet. O Senhor tem mandado a sua palavra, palavra de misericórdia, palavra de exaltação, palavra de cura, palavra de prosperidade. E quem prega, irmãos, é só ele só passa o que o Senhor quer. E hoje o Senhor, para que essas palavras de promessas de benção não caiam por terra por nossa culpa, hoje o Senhor vem e nos aconselha: vamos todos murchar o nosso orgulho, murchar a nossa honra e colocar, irmãos, a palavra na nossa frente. Não tenhamos, irmãos, um comportamento hostil para com o Senhor. Senhor, buscamos tanto a Tua misericórdia e agora sobrevêm coisas horríveis na nossa vida. O Senhor nos lembrará, irmãos. Então que o Senhor nos lembre sempre das misericórdias que Ele tem conosco, mas que o nosso coração nunca se incha para ser maior do que os desígnios de Deus para conosco. Porque o Senhor nos dá o livre-arbítrio. O Senhor, quando abençoa, Ele dá o livre-arbítrio para quem é abençoado, para quem vive numa provação constante. Mas se nós usarmos a benção para praticar o mal, para enganar, para praticar a iniquidade, irmãos, Deus zela pelo povo, Deus vem e cobra. Então a palavra do Senhor hoje está nos preparando para recebermos uma grande benção. Que essa palavra possa ficar no nosso coração. Ezequias foi um homem que o Senhor se agradava dele, o Senhor livrava ele, o Senhor curou ele, o Senhor guardou o povo dele, mas ele caiu, irmãos, em desgraça quando teve o coração maior do que a profecia, do que o conselho. Ele não deu um passo para trás. Quantas vezes na nossa vida o Senhor quer apenas que nós possamos dar o passo atrás, num conflito da empresa, num conflito entre o esposo, a esposa, entre o pai, o filho, a filha, a mãe. Irmãos, às vezes precisa, o filho, a filha, precisa dar um passo para trás. Às vezes o esposo, a esposa, precisa se afastar um pouco, ver que não é bem assim como ele pensava. De repente ele recebeu uma mensagem errada, chegou no calor da emoção, no final de um dia de trabalho, de perturbação, chega em casa, entende que está acontecendo alguma coisa, toma um partido e é o partido errado. O que tem que fazer? Volta atrás, se reconcilia e a paz entra nos corações. Assim é numa empresa, assim é um cliente que esteja entendendo o errado ou esteja sendo mal atendido, a empresa tem que dar um passo atrás e atender direito o cliente, senão ele perde o cliente. O cliente pode perder também uma oportunidade de negócio. Irmãos, hoje o Senhor está nos anunciando, para que sejamos abençoados, coloquemos a palavra na nossa frente, irmãos. Não coloque a palavra para trás. Ouça
Ouça o conselho. Você não é maior do que o dom, você não é maior que a benção, você não é maior do que a promessa. O Senhor é maior que nós sobre todas as coisas nas nossas vidas. Tenhamos esse entendimento, para que hoje o Senhor possa operar os favores dele na nossa vida, para que amanhã a misericórdia do Senhor se renove, né, nas próximas manhãs e todas as manhãs que estivermos vivos, que as misericórdias do Senhor vai se renovando, e o Senhor vai te guardando, e o Senhor vai te colocando por cabeça e não por cauda, e o Senhor vai trazendo o que você tem de necessidade, e o Senhor vai suprindo, vai te colocando cada vez no lugar mais alto, sempre que a tua honra for menor do que a palavra. Essa é a palavra, irmãos. Eu não sei onde o Senhor entrou, eu não sei como o Senhor operará, mas que nós possamos comer e possamos guardar esta mensagem, este conselho dentro dos nossos corações. Irmãos amados, a palavra, os desígnios do Senhor deve estar na nossa frente. Deve ser maior do que o nosso entendimento. Não foi o Senhor que abriu o nosso entendimento? Não foi o Senhor que operou favores na nossa vida? Agora, por um acaso, ficamos maior do que a palavra? Será que o Senhor nos abençoou de tamanha forma de que podemos ser maior do que Deus? Que podemos ser maior do que o conselho? Não, irmãos. O Senhor tem muito mais para nos dar do que aquilo que já alcançamos. Então coloquemos o Senhor na nossa frente, coloquemos a palavra como sendo maior do que nós, e os nossos dias serão bem-aventurados na presença de Deus. Esta é a palavra, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Em comunhão, igreja, agradeçamos esse culto com oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor. Glória ao Senhor. Eterno Deus, Pai Celestial, na Tua eterna presença nós se curvamos novamente aos Teus pés, em nome de Cristo Jesus, o Teu Filho, em ato de agradecimento por Tua grande misericórdia na nossa vida. Tem nos poupado durante este dia, nos deu alegria e condição de entrar na Tua casa para oferecermos a Ti este culto racional de louvor e adoração à Tua santidade eterna. Aqui a Tua igreja presente, juntamente com o ministério, nossa irmandade que acompanhou através, Senhor, da live, e todos debaixo de uma mesma comunhão, no desejo de ouvir a Tua resposta, de ouvir os Teus conselhos. Tu abriste os Teus céus e mandaste o conselho da Tua palavra, nos ensinando, Senhor Deus, a andar pelos caminhos espiritual, debaixo de comunhão, de reverência, em oração, reconsiderando as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, para alcançarmos de Ti sempre o livramento e a Tua obra no tempo oportuno. Nos despeça em paz com esta palavra, nos ensinando a sermos melhor a cada dia na nossa vida, e nós Te glorificaremos. E somos gratos por Cristo Jesus, Teu Filho, que vive eternamente. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia.